Olá, eu sou Marcelo Norato e trago comigo mais de 20 anos de experiência em comunicação. E ao longo destas mais de 2 décadas, tive a oportunidade de levar até você diversas informações, entre elas notícias não tão boas assim. A pedofilia, que infelizmente em Minas Gerais e no Brasil os casos só aumentam. Silêncio Roubado é uma parceria com Norato Produções e diversos órgãos públicos competentes. A gente sempre se preocupa com desconhecidos e pessoas de fora, mas a maior parte dos agressores são pais, padrastos, tios, padrinhos, primos, vizinhos. E eu digo sempre, no masculino, porque a gente tem um relato, maior de homens que violentam, Mas ainda assim a gente sabe que por um contexto de machismo estrutural mesmo, os homens têm uma dificuldade também em relatar, em denunciar a violência sexual. Há uma evolução no que tange a conscientização da população sobre o assunto, porque é um tema que não muito falado. As pessoas não gostam de falar, de escutar, de manifestar sua opinião nesse assunto. Então, desde que a gente tem trabalhado no Maio Laranja esse tema, eu percebo um aumento das denúncias. E eu vejo com muito bons olhos isso. A menina, ela começou a me contar sobre quando ela tinha 5 anos de idade. E ela acordou amarrada. Sabe quando a gente pega um pau e amarra a perninha e os bracinhos? E ela me contando sobre acordar sem roupa aos 5 anos de idade, sendo violentada. E na verbalização dela, no meio do relato dela, eu comecei a chorar. É uma coisa que até hoje, a gente sente uma dor muito grande, porque ainda enquanto adulta, depois de mais de 20, 30 anos, parecia que era aquela criança contando aquele relato. Eu convivi com crianças vítimas de diversos tipos de violências, mas havia algo de diferente no olhar das crianças vítimas de violência sexual e eu ficava muito comovida, muito afetada, querendo chegar antes, mas eu não sabia como. Então, o escrever uma história de quase, que eu falo sobre isso com esse sorriso, porque a gente não precisa falar de formas horríveis sobre coisas horríveis, mas a gente precisa falar de coisas horríveis, porque a criança não tem como saber se ninguém contar. Só em Minas Gerais, entre os anos de 2010 a 2023, foram notificados quase 50 mil casos de violência sexual e cerca de 90% das vítimas eram meninas. Diante da revelação de um abuso sexual, nós devemos trabalhar para a evolução, o fortalecimento psicológico e emocional da vítima. E para que isso ocorra, não basta um suporte técnico, mas, sobretudo, o apoio familiar, o acolhimento da família. Os pais, o vovô, a avó, tio, devem ensinar para a criança, para o adolescente, que o mundo onde vivemos tem coisas lindas, esplendorosas, mas também tem coisas ruins, coisas tristes. E quando isso acontece, a família tem que se unir para abraçar esse ente que chora, para ajudar essa pessoa a cicatrizar as suas feridas. Quando não há o suporte técnico e familiar, é muito comum a gente perceber a automutilação, a depressão profunda, o vazio, a pessoa não consegue sentir nada, ou, aliás, sente um horror dentro de si mesmo, não se dá bem consigo mesmo.
E além disso tudo, a gente percebe uma confusão no seu interesse sexual. É muito comum a vítima desenvolver uma aversão ao sexo do abusador. Então aqui eu quero deixar um recado para aqueles que são adeptos ao abuso sexual. Quando o abusador age para satisfazer a sua lascívia egoisticamente, ele não afeta somente a parte sexual da vítima. Ele afeta cada pedacinho da vítima, cada fragmento. Às vezes chega a atingir a alma, gerando feridas que sangram uma vida toda. Eu já constatei vítimas de abuso sexual que quando chegam à fase adulta não suportam a dor e acabam ceifando as suas próprias vidas. Crianças que sofreram abuso sexual, elas têm uma tendência maior a ter transtornos psiquiátricos. Dentre esses transtornos psiquiátricos estão TDAH, transtorno opositor desafiador, transtornos de conduta, futuros transtornos de personalidade, como transtorno de personalidade antissocial, transtorno de personalidade borderline, depressão com maior risco de suicídio, transtorno de estresse pós-traumático, uma tendência maior a fazer uso de substâncias de álcool e de drogas. Então isso pode acontecer. O que vai influenciar numa resposta boa é como a família a acolhe, como o ambiente a acolhe, como a gente tem situações sociais, como os amigos acolhem, como que é o relacionamento com os pais, se é um bom relacionamento ou um mau relacionamento. O abusador, ele não tem um perfil correto, né? Um perfil ali que a gente possa descrever quem que é a pessoa. O abusador, ele está em todo e qualquer lugar, né? Tanto que os dados aí mostram que 68% dos casos acontecem dentro da família. Então acontece sim na classe A, na classe B, na classe C. Todos eles culpam suas vítimas, sendo elas uma criança de 2 anos ou uma adolescente de 15. Essa é uma característica comum em agressores sexuais. A culpa nunca é deles. O criminoso pedófilo, que pode ser homem, pode ser mulher, pode ser rico, pode ser pobre, pode ser religioso, pode não ter religião, pode ser velho, novo, morar na mansão, morar na favela, ele pode ser qualquer pessoa, não tem um perfil característico. O que há de comum entre todos eles é que todos são, com certeza, muito covardes. Por isso mesmo gostam de estar com uma criança. No Brasil, os dados são ainda mais alarmantes. 3 meninos ou meninas são abusados a cada hora. As vítimas, cerca de 51%, tinham entre 1 e 5 anos. Não é ideologia de gênero, não é falar sobre sexo, mas é mostrar para a criança que ela precisa e é importante que ela saiba se proteger. Uma vez eu escutei na aula uma aluna me contando, a gente falando sobre violência sexual infanto-juvenil, e aí ela disse assim, a minha mãe me ensinou a como não reagir a um estupro. Aí eu falei, peraí, não entendi. E aí a gente começou a conversar e ela disse, né, porque a gente estava falando exatamente disso, o quanto é importante que a gente saiba se proteger. E aí ela falou que a mãe ensinou, caso aconteça alguma coisa, você vira para o lado, fixa num ponto. E a mãe começou a explicar para ela assim, olha, vai acontecer, é como se a mãe dissesse isso. É inevitável que isso aconteça. Então, você tem que saber lidar com isso. E é bem o contrário, né? A gente precisa saber reagir. A nossa arma nesse enfrentamento é o estudo, é o conhecimento, é a informação de qualidade e é estar disposto a mudar nossa postura, nossas atitudes diante dessa cruel realidade que é muito mais comum do que a gente imagina e que está muito mais perto de nós e que tanto tem adoecido os adultos de amanhã. Uma frase que eu gosto muito de citar é da Maria Amélia Azevedo, que ela diz que a gente precisa adotar uma postura com que a informação e a proteção ela chegue antes do que uma criança ou adolescente ela se torne, né, uma vítima, um boletim policial, um corpo no IML, um processo judicial, um dossiê psicossocial.
Assim como os pais, eles ensinam seus filhos a comer, a falar, a vestir, a andar. Os pais, eles precisam também se importar com a proteção dos seus filhos. E quando eu falo com a proteção, é uma educação protetiva, né? Ensinar sobre as partes do corpo, a importância da gente se cuidar, a importância de vigiar os meios de comunicação, né? A internet, que hoje em dia também é uma das portas de entradas, né, para esse tipo de violência. Então, os pais, eles precisam se atentar e ensinar também os seus filhos a se cuidarem e a se protegerem também. Preste atenção na vida do seu filho. Uma criança, ou mesmo um adolescente, dificilmente fala que está sofrendo abuso ou exploração sexual. Dificilmente vai chegar e vai falar isso para você espontaneamente. Por vários motivos. Por medo, por vergonha, por ameaça que possa sofrer. Às vezes porque é uma criança muito pequena que ainda não sabe falar. Nós sabemos que existe abuso de bebês, né? Porque também a criança muitas vezes não reconhece o que está acontecendo com ela como sendo um abuso. Ela não tem parâmetros para isso. A maior parte das questões de abuso sexual acontece dentro de casa e acontece com pessoas entre 5 a 8 anos de idade. Então, dificilmente eles vão chegar e vão falar o que está acontecendo, mas sempre se manifestam. Sempre se manifestam através de comportamentos, através de desenhos, de brincadeiras. E às vezes isso é visível também por sintomas físicos. Sintomas físicos são mais fáceis de serem detectados. Por exemplo, um ferimento numa área íntima. Isso tem que ser muito bem explicado. Isso tem que ser muito bem investigado e a gente tem que saber direitinho como aconteceu. Nós precisamos apurar o nosso olhar diante de crianças e adolescentes que emitem sinais, porque toda vítima emite sinal. Se eu não presto atenção nas crianças, se eu não sei que sinais é esse, como é que eu vou poder proteger e perceber? E perceber também características em adultos que parecem bacanas, simpáticos, gentis, que são da minha confiança, mas que sim, emite sinais de atitude de risco e possível agressão sexual. Até porque violência sexual não acontece apenas com o ato sexual, nem sempre com dor e com sinal físico. Acontece com sedução, com carinho, com ameaça velada e com forma de atenção especial. Esse é um dos maiores perigos que as nossas crianças sofrem. Quando você está usando uma camisa como essa, você está dando esse recado, está dizendo o seguinte: olha, eu não vou tolerar qualquer tipo de ameaça ou agressão contra criança e adolescente. Eu sei o que é isso, eu sei como você pode agir, eu estou atento, eu estou prestando muita atenção e não vamos deixar barato qualquer ação que fira ou ameace ferir os nossos filhos, nossas crianças e adolescentes. Você está dando um recado que aqui tem cerca, aqui tem gente que vai proteger a criança. Sim, dá pra gente falar sobre coisas horríveis de formas não horríveis, e a arte, a literatura vem para nos abraçar, para nos dar uma mão enorme, uma mão de fortaleza, para a gente se fortalecer juntas e juntos para enfrentar uma violência muito difícil de combater. Então vamos chegar antes. A gente consegue, eu tenho certeza que a gente consegue. Nós adultos temos uma dificuldade muito grande como família e como educadores, como profissionais da área da saúde, do social, enfim, como rede de proteção, de falar com as crianças sobre seu corpo, sobre sensações, sobre respeito, sobre limites, sobre privacidade. Eu convido aos pais, todos nós pais, para que assumamos com muito amor, com vigilância, a educação dos nossos filhos, o cuidado com os nossos filhos,
Vamos superar os nossos limites, vamos buscar virtudes, aprender virtudes, praticar virtudes, vamos buscar o equilíbrio, para que assim a gente possa cumprir a nossa missão e ao final da caminhada ter a satisfação do dever cumprido. Procura ajuda, procura alguém para você conversar, para você ser compreendido, para passar por esse processo de cura. Vai te ajudar muito. Não fique silenciado, não fique sozinho nessa. Muitas vezes a gente precisa buscar ajuda para a gente conseguir viver, ter nossa reabilitação e conseguir viver com tranquilidade e conseguir ter felicidade novamente. Coragem significa agir com o coração. E é isso que o movimento Todos contra a Pedofilia sempre pede. Coragem. Coragem para defender aquilo que a gente tem de mais importante depois de Deus, que são a nossa prole, nossas crianças, nossos adolescentes, nossos filhos.